Apresentado pelo Crédito Habitação Banco Inter. Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Carregue o seu negócio com a nova gama de comerciais Peugeot 100% elétrica. Peugeot, mais energia para o seu negócio. Muito boa noite, seja bem-vindo à grande edição. Vamos aos destaques que estão a marcar esta sexta-feira. O Governo aprovou novas tabelas de retenção do IRS. A descida entra em vigor em setembro com retroativos a janeiro. O Governo anunciou um aumento de 300 euros para os militares. A subida vai ser faseada até 2026. O casal Obama anunciou apoio à campanha de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. Donald Trump promete trabalhar pela paz no Médio Oriente. Recebeu hoje o primeiro-ministro israelita. E já arrancaram os Jogos Olímpicos de Paris. Nesta edição, Portugal está representado por 73 atletas. Começamos com as novas tabelas de IRS que entram em vigor a 1 de setembro. O Governo decide aprovar, depois do Presidente da República ter promulgado a descida do imposto e de ter dito que estava convencido que a mexida ia ser feita ainda este ano. O diploma prevê uma redução até ao 6º escalão. O Governo promete ainda criar um mecanismo que permita retroativos das taxas de IRS que já estão em vigor. Chega assim ao fim um longo tabu sobre as tabelas de redução do IRS. O Chega tinha anunciado hoje um projeto de resolução para obrigar o Governo a regulamentar o decreto que foi assinado pelo Presidente da República. Estamos a deliberar sobre várias matérias e a tratar também da preparação do próximo Orçamento do Estado. O Governo, um passo à frente, a tratar do orçamento para 2025, enquanto adiava o anúncio da redução do IRS de 2024. Porque é que agora há tantas dúvidas e quando é que o Governo vai tomar essa decisão da descida da retenção da fonte? Bom, eu sou Ministro da Defesa Nacional, falo de Defesa Nacional e até pelo que estamos hoje aqui a alcançar, permita-me que não contamine o tema. Certamente que o Sr. Ministro das Finanças terá, naquela que é a sua razão de ciência, a oportunidade de esclarecer tudo aquilo que é da sua área. Não é minha, felizmente. Sentado, apenas a ouvir, o Primeiro-Ministro evitava outra vez dar resposta à insistência dos jornalistas. O Sr. Primeiro-Ministro tenha ou não rede, baixe o IRS já. O Governo não tem nenhum motivo político nem jurídico para evitar a sua regulamentação. Ao não o fazer, o Governo está a desobedecer. Está a desobedecer a um órgão de soberania, que é o Parlamento, e a violar, assim, as regras de funcionamento do Estado de Direito. André Ventura, enquanto decorria o Conselho de Ministros, no Forte de São Julião da Barra, onde, como em Angola, também há muitas falhas na rede telefónica. O Chega garantia que o Governo estava a ensaiar uma jogada política. Propositadamente, na minha opinião, para levar isto para o processo orçamental de outubro, está a ser desleal e pouco sério. Deliberadamente, criar uma confusão no Parlamento, criar confusão no país. O Governo quer, por um lado, vitimizar-se. Por outro, quer usar isto como trunfo orçamental. No fundo, dizendo, bom, então vamos lá tratar disto. Mas agora não podem exigir mais nada, porque nós já estamos a dar execução àquilo que vocês aprovaram no Parlamento. Ventura afirmou que os serviços da Assembleia da República já tinham assegurado que a despesa foi cabimentada em 2024 pelo próprio Governo e prometia obrigar Montenegro à aplicação já da redução de IRS. Porque entendemos que isto até é da competência reservada do Governo. O Chega deu entrada com um projeto de resolução na Assembleia da República, pedindo e recomendando ao Governo que já este ano atualize as tabelas de retenção do IRS. A Assembleia da República, o órgão soberano, já decidiu. O Governo não tem aqui margem para dizer se quer ou não fazer. O Governo tem que fazer. Antes, o Partido Socialista, autor da iniciativa, já tinha pedido coerência, dizendo que a proposta inicial do Governo previa a redução
já em 2024. E, tal como o Chega, também não admitia que fizesse parte das negociações sobre o próximo orçamento. Dia de Conselho de Ministros dedicado à defesa. O Governo aprovou uma subida de 300 euros no suplemento de condição militar. O aumento será faseado até 2026, mas este ano haverá já um reforço de 200 euros. Eu creio que se trata mesmo de um dia histórico para as Forças Armadas portuguesas. O Conselho de Ministros acabou de deliberar a atribuição de um suplemento de condição militar, de um acréscimo de suplemento de condição militar, equivalente àquele que foi decidido para as forças de segurança. 300 euros mensais para todo o efetivo, com aplicação imediata de uma valorização de 200 euros e, de forma subsequente, no dia 1 de janeiro de 2025, mais 50 euros e no dia 1 de janeiro de 2026, mais 50 euros. O Ministro da Defesa diz que as medidas aprovadas hoje melhoram as condições dos militares e representam um investimento de 120 milhões de euros até 2026. Eu não consigo interpretar aquilo que hoje estamos aqui a fazer como despesa, mas sim como investimento, um investimento que vai a crédito e a benefício de todos os portugueses. Se quiseres saber do impacto, porque é um impacto orçamental e tem também que ser conhecido, obviamente que estamos a falar de um esforço que não será menor do que 120 milhões de euros, o que não é coisa pouca. Nós sabemos que muitas vezes, enfim, estamos a falar de uma área em que durante 15 anos não investiram coisa nenhuma, tem também que se cumprir bastante deste déficit, que infelizmente não foi responsabilidade de governos da Aliança Democrática. O Ministro da Defesa Nacional anunciou ainda uma isenção nos medicamentos para antigos combatentes. Nós temos noção de que o que façamos pelos antigos combatentes nunca será suficiente. E aquilo que é importante os antigos combatentes que nos ouvem tenham noção é de que este é um primeiro passo, que não invalidará outros que procurem fazer-lhes justiça. Vamos isentar os antigos combatentes faseadamente, começando em 2025, terminando em 2026, até 100%, 50% num ano, 50% no outro, do pagamento de medicamentos. Obviamente, os mais idosos, que estão na situação de reserva, porque estes antigos combatentes estão nessas circunstâncias, mas com esta particularidade. Tratando-se de doenças de foro mental, tratando-se de psicofármacos, os psicofármacos serão comparticipados em 90% em relação a todos os militares, independentemente da sua idade. O Ministro da Defesa, Nuno Melo, estará hoje nesta grande edição para uma entrevista depois das 9 da noite para nos dar mais explicações sobre estas medidas que foram hoje anunciadas. Foi, entretanto, também lançado hoje o concurso para o segundo troço da linha de alta velocidade Lisboa-Porto. São 71 quilómetros de linha ferroviária que permitirá viajar a 300 km por hora entre Oiã, distrito de Aveiro, e Sor, no distrito de Coimbra. O preço máximo é de 1,6 mil milhões de euros, mais 300 milhões do que estava previsto, uma forma de aumentar a concorrência depois do concurso para o primeiro troço entre Porto e Oiã ter terminado com apenas um concorrente. No concurso que acaba de ser lançado, está incluída a construção da nova estação ferroviária de Coimbra B, que vai substituir a atual, que está há décadas a aguardar renovação. O conflito que veio mudar o mundo. Esta é a guerra que vai marcar a nossa década. E as ameaças crescentes à segurança global. Estamos a assistir ao nascimento de uma nova ordem mundial. Mas qual será? Nuno Rogério e José Milhazes. Duas visões únicas sobre os factos e as figuras que vão marcar a política internacional. Guerra Fria. Hoje, no Jornal da Noite. Donald Trump promete trabalhar para a paz no Médio Oriente e combater o antissemitismo, isto se voltar à presidência dos Estados Unidos. Recebeu hoje o primeiro-ministro de Israel em casa na Flórida. Benjamin Netanyahu espera que a viagem aos Estados Unidos acelere o acordo para um cessar-fogo. Teve hoje o primeiro encontro com Trump em quase 4 anos. O candidato republicano à Casa Branca rejeita qualquer tensão com o primeiro-ministro de Israel. No entanto, acusou-o de ser desleal quando deu os parabéns a Biden pela vitória nas últimas presidenciais. Mais recentemente, também criticou Israel por falhas de segurança que permitiram o ataque do Hamas em outubro. O primeiro-ministro israelita esteve ontem reunido com Kamala Harris na Casa Branca.
Foi mais uma etapa da viagem de Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos. No final do encontro, a vice-presidente norte-americana endureceu o tom, disse que não vai ficar em silêncio perante o sofrimento dos civis na faixa de Gaza, reforçou ainda a necessidade de um acordo para um cessar-fogo e defendeu a solução dos dois Estados. Thanks to the leadership of our President Joe Biden, there is a deal on the table for a ceasefire and a hostage deal. It is time for this war to end, and end in a way where Israel is secure, all the hostages are released, the suffering of Palestinians in Gaza ends, and the Palestinian people can exercise their right to freedom, dignity, and self-determination. There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. I remain committed to a path forward that can lead to a two-state solution. And I know right now it is hard to conceive of that prospect, but a two-state solution is the only path that ensures Israel remains a secure, Jewish, and democratic state, and one that ensures Palestinians can finally realize the freedom, security, and prosperity that they rightly deserve. Kamala Harris defendeu ainda que Israel tem o direito a defender-se, mas reforçou a urgência de parar com o sofrimento na faixa de Gaza. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. Hamas is a brutal terrorist organization. On October 7, Hamas triggered this war when it massacred 1,200 innocent people, including 44 Americans. I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there, with over 2 million people facing high levels of food insecurity. O casal Obama oficializou o apoio a Kamala Harris. Entretanto, Michelle e Barack Obama, nas redes sociais, partilharam o vídeo do telefonema que fizeram à vice-presidente. O casal disse que Kamala Harris vai ser uma fantástica presidente e garantiram que vão fazer tudo para que vença Trump nas eleições de novembro. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. And we're going to have some fun with this too, aren't we? Kamala Harris diz estar pronta para debater com Donald Trump, mas isso só deverá acontecer em setembro. Trump tinha agendado com Biden 2 debates até às eleições de novembro, mas agora veio dizer que debater com uma candidata que ainda não é oficialmente nomeada é inoportuno. Na rede social X, Kamala Harris diz que Trump está a fugir ao que se tinha comprometido. So many of you have been asking me about the debate, and I'll tell you, I'm ready to debate Donald Trump. I have agreed to the previously agreed upon September 10th debate. He agreed to that previously. Now it appears he's backpedaling, but I'm ready. And I think the voters deserve to see the split screen that exists in this race on a debate stage, and so I'm ready. Let's go. Will you do it on Fox News? O empresário norte-americano Elon Musk e a filha estão numa troca pública de acusações e de ofensas. O motivo é uma cirurgia para mudança de sexo. I'm just going to come on here and say that I'm doing well. I'm doing fine, actually. And I am
formulating a response and whatnot. It's being worked on. It's being worked on. Vivian, registada quando nasceu como Xavier, prometeu uma resposta às declarações do pai. Em entrevista à NBC News, a filha de Elon Musk, de 20 anos, que realizou uma cirurgia de mudança de género, negou as alegações do CEO da Tesla. Musk diz que foi enganado durante o processo de mudança de género do filho e levado a assinar documentos para dar aval à cirurgia. Your son is dead. So my son Xavier is dead. Killed by the woke mind virus. Vivian diz que se encontrou com o pai, que este assinou os documentos autorizando os tratamentos médicos, depois de os ter lido pelo menos 2 vezes, mas Musk insiste que foi vítima de um esquema. It wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Anyway, and so I lost my son, essentially. They call it dead naming for a reason. Em resposta a esta entrevista, a jovem acusa Musk de ser um pai ausente, pouco solidário, deixando os filhos ao cuidado de outros. Vivian tem um irmão gêmeo, são filhos da primeira mulher. Nos últimos anos, Musk tem defendido uma política conservadora, tem feito campanha contra as pessoas transgênero e as políticas destinadas a apoiá-las. Foram detidos nos Estados Unidos 2 dos maiores traficantes de droga do mundo. Trata-se do chefe do célebre cartel de Sinaloa e do filho de El Chapo, o conhecido fundador da organização. As autoridades norte-americanas ofereceram uma recompensa até 14 milhões de euros por informações que levassem à detenção. Os 2 homens presos no sul do Texas estavam na lista dos mais procurados. Trata-se de Ismael Zambada e Joaquim Guzmán López, este último filho de El Chapo, um dos traficantes mexicanos mais conhecidos de sempre, atualmente a cumprir prisão perpétua nos Estados Unidos. Ambos eram procurados pelo fabrico e tráfico para território norte-americano de fentanil, uma droga 50 vezes mais forte que a heroína, muito barata e fácil de produzir. Mais conhecido por El Mayo, Ismael Zambada era suspeito de ser um dos fundadores de um dos maiores cartéis de narcotráfico no México, o cartel de Sinaloa. O império de Joaquim Guzmán, conhecido por El Chapo, foi herdado pelos 4 filhos do traficante que assumiram parte do controle do cartel. Um deles é detido agora pelas autoridades norte-americanas. Em comunicado, o Procurador-Geral dos Estados Unidos sublinha que o Departamento de Justiça tem sob custódia mais 2 supostos líderes do cartel de Sinaloa, uma das mais violentas e poderosas organizações de tráfico de droga do mundo. Uma agência antidrogas ofereceu mesmo uma recompensa até 14 milhões de euros por informações que levassem à captura de um dos criminosos. Os 2 traficantes foram detidos logo após o avião que os transportava ter pousado nos Estados Unidos. Já arrancaram os Jogos Olímpicos com a cerimónia de abertura a percorrer a cidade de Paris. As delegações dos países em competição passaram pelo Rio Sena. O percurso contou com atuações de Lady Gaga ou Aya Nakamura, uma das artistas francesas mais ouvidas do mundo. A tocha olímpica também passou pelo Sena, pelas mãos de atletas e artistas como os norte-americanos Snoop Dogg ou Pharrell Williams. Depois do intervalo, vamos voltar a este tema. Está de novo com a grande edição. A rede francesa de alta velocidade foi alvo de um ato de sabotagem que provocou atrasos e interrupções. O ataque coordenado foi lançado no dia em que milhões de franceses viajavam para férias e poucas horas antes do arranque da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. O operador ferroviário francês fala em ataque massivo. Avança que na madrugada desta sexta-feira foram queimados e vandalizados cabos e terminais elétricos em 3 pontos da rede de alta velocidade. On peut penser que l'attaque a été préméditée, a été calculée, a été coordonnée. Oui, je pense qu'il y avait vraiment intention de nuire et nuire gravement.
O ataque provocou atrasos e cancelamentos. Transformou as principais estações de Paris em gigantescas salas de espera. Je suppose que je vais aussi patienter pendant un bon 2 heures, ce qui est un peu insupportable. I was in first a little bit scared to come here, but we already booked it. Apparemment, c'est un accident, un vandalisme, donc tout ça est orchestré. As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação e procuram agora os responsáveis. Garantem também que não há razões para alarme. We will not operate one train if there is one risk. So that's our main concern, to make sure that we travel safely on the French network. O ataque aconteceu a poucas horas da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Conseguiu fintar a musculada operação de segurança. C'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait un problème quelconque de sécurité, donc on accepte. Paris, il est bien surveillé en ce moment. Bon, c'est dommage, on a tous les magasins qui sont fermés. Also the prices of the things in the city, so it's gone up really a lot. I think we're paying like 4 times for the hotel and everything. A última etapa da longa viagem da tocha olímpica ficou a cargo do chefe do Comitê Olímpico, já depois de um encontro com o secretário-geral da ONU. It's time to remind the world of the importance of the Olympic truce and to make the world understand that we must silence the guns. Também as autoridades francesas esperam um clima de paz. Mobilizaram para as ruas de Paris mais de 50 mil polícias e militares. Em Paris, para assistir ao arranque dos Jogos Olímpicos, o secretário-geral das Nações Unidas recorda que a primeira iniciativa de paz foi a trégua olímpica. António Guterres pede aos países participantes que usem o desporto como forma de união. The horrendous suffering in Gaza, the seemingly endless war in Ukraine, terrible suffering from Sudan to the DRC, from the Sahel to Myanmar. The Olympic Games are a symbol of universality and diversity, a symbol of cooperation and loyal competition instead of division and conflict. My strong appeal is for countries to come together with the same spirit. A União Europeia transferiu 1,5 mil milhões de euros para a Ucrânia, uma verba obtida a partir dos lucros de bens russos congelados. Entretanto, drones russos voltaram a atacar centrais elétricas e deixaram milhares de pessoas sem energia na região de Kiev e também na fronteira. É mais uma injeção de capital para apoiar a Ucrânia. A União Europeia acaba de transferir 1,5 mil milhões de euros para os cofres de Kiev. São lucros do Banco Central da Rússia que estão congelados ao abrigo do regime das sanções e que foram canalizados para o orçamento ucraniano ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Esta foi a primeira tranche. Haverá mais dinheiro em março do próximo ano, até porque as estimativas indicam que os ativos imobilizados da Rússia ascendem a 210 mil milhões de euros. No anúncio feito na rede social X por Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia sublinhou que não há melhor símbolo ou utilização para o dinheiro do Kremlin do que fazer da Ucrânia e de toda a Europa um lugar mais seguro para viver. A verba vai ser usada na compra de armas, munições e sistemas de defesa aérea para repelir os avanços das tropas no leste do país, mas também na reconstrução, sobretudo de infraestruturas energéticas danificadas pela ofensiva russa. Bruxelas teme que a destruição da rede elétrica da Ucrânia possa desencadear uma crise humanitária. Receios que ganham ainda mais força depois de novos ataques russos com drones a centrais ucranianas. Não há imagens, mas a operadora elétrica garante que milhares de pessoas ficaram sem energia na região entre Kiev e a fronteira russa. A norte de Moscou, um homem foi acusado do ataque com um carro-bomba que causou 2 feridos. Os investigadores dizem ter sido um atentado feito a pedido dos serviços de segurança ucranianos. A Rússia anunciou, entretanto, que Dmitry Bulgakov, um ex-vice-ministro da Defesa, foi preso e acusado de corrupção. Foi responsável pela logística militar até ser demitido em setembro de 2022. Os manifestantes que protestam contra a visita de Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos pedem o fim da guerra em Gaza.
Também o presidente Joe Biden e os familiares dos reféns do Hamas apelam a um cessar-fogo imediato. No encontro com Benjamin Netanyahu, Joe Biden apelou à conclusão do acordo de cessar-fogo e pediu a Israel que removesse qualquer obstáculo à entrada de ajuda humanitária em Gaza. Prometeu apoio a Tel Aviv contra o Irão e as milícias que lhe estão associadas, como o Hamas, o libanês Hezbollah e os rebeldes Houthis no Iémen. Os dois líderes também se reuniram com familiares de cidadãos americanos raptados a 7 de outubro. Continuam sequestrados 115 reféns na faixa de Gaza. The deal must happen now. Às portas da Casa Branca esteve um protesto com sangue falso contra as ações de Netanyahu em Gaza, depois dos ataques das últimas semanas, em que Israel reivindica ter matado 100 militantes do Hamas em Khan Yunis. Não restam muitos sítios para os deslocados se abrigarem. Centenas acabaram numa antiga prisão. Sem condições, estão para já satisfeitos por saírem do sol quente, mas sabem que deverão ter de voltar a mudar-se em breve. هي سادس مرة ننزح كانت رحلة صعبة جدا والله شفنا الموت في الطريق والله العظيم ما توقعنا 0% إنه نوصل هنا إحنا طيبين كنا ميتين وإحنا ماشيين في الطريق ليش مش هذا حرام اللي بيصير فينا إحنا إيش ذنبنا إحنا الشعب والأطفال هذول إيش ذنبنا لا حرام اللي بيصير في الأطفال وفي الشيوخ وفي المخاطر حرام اللي بيصير فيه. Nos hospitais também não há condições para o tratamento. Siwar estava com os pais e o irmão a almoçar quando foram atingidos por um míssil. Foi esta semana no campo de refugiados de Bureiros. احتلال ما خلى شيء لسوار صفيت بلا ام ولا اب ولا اخوه حتى العابها راحوا سريرها راح كل شيء راح لسوار ما ضل لها حدا سوار الان مصابه سوار الان مرميه في طوارئ الاطفال بلا سرير بلا ادويه بلا غيارات. Os médicos alertam para a importância do apoio comunitário e do tratamento psicológico depois dos cuidados clínicos. O primeiro-ministro israelita termina hoje a visita aos Estados Unidos. Depois das reuniões com Joe Biden e Kamala Harris, encontrou-se com Donald Trump. Partimos agora para a análise com Maria João Tomás, comentadora SIC. Maria João, boa noite, seja muito bem-vinda. E Benjamin Netanyahu foi recebido em Washington por protestos. Vamos perceber qual é o simbolismo destas manifestações. É porque muitos usaram símbolos específicos. Isto foi um tema pedido já há muito tempo por um telespectador que me pediu e estou aberta com certeza a temas que me possam a mais sugestões. A mais sugestões. Portanto, fica já desde agora feito o desafio. Este foi um tema pedido já há uns tempos e eu achei que encaixava perfeitamente, porque vimos vários tipos de símbolos e que, como por exemplo, como vamos ver a seguir, um bocado mais à frente, uma senhora vestida de melancia. Portanto, é importante percebermos qual é a simbologia que está por trás do apoio à Palestina, porque no fundo, e o mais importante, são os judeus americanos que estão contra Netanyahu. Portanto, e vamos ser muito claros, há pessoas que não são judeus e que estão a favor de Netanyahu. Portanto, isto não há... E é importante percebermos que há realmente os judeus americanos, que é um lobby fortíssimo nos Estados Unidos, que estão contra Netanyahu. E isto pode realmente fazer a diferença, a não ser que haja outros planos que Netanyahu tenha e não nos diz. Mas já lá vamos. Vamos perceber então o que é que querem em concreto dizer estes símbolos, nomeadamente alguns que foram utilizados em roupas e até mesmo em acessórios. Exatamente. Portanto, isto vemos, por exemplo, a Bela Hadid, que é palestina, anda vestida muitas vezes com roupas com este padrão do kafié ou kufayá. Esta rapariga está com um vestido verde. Portanto, o que é o kufayá ou kafié? Isto era algo tradicional que os beduínos árabes utilizavam e utilizam para se proteger do sol e das areias. Começou depois a ser associado, tem várias cores, consoante muitas vezes os países. Os vermelhos são mais associados à Jordânia, à Arábia Saudita, por exemplo, mas na Palestina usava-se este negro.
e começou a ser utilizado como desafio, por um lado, e contra a revolta contra o domínio britânico, no mandato britânico da Palestina, por volta de 36. Quem o fez foi um senhor chamado Al-Qassam, que era o chefe das Mão Negra. E começou a utilizar este símbolo, que era o símbolo que os beduínos utilizavam, portanto este lenço, que tem uma simbologia própria, porque uns dizem que representa as oliveiras, outros representa a pesca, as redes de pesca, que são atividades importantes da Palestina, desta zona. E o Al-Qassam, que deu origem depois ao nome das Brigadas Al-Qassam, portanto desse senhor que esfiou a revolta contra o domínio britânico em 1930, em 36 ordenou aos seus militantes para usarem este lenço para se identificarem como contra o domínio britânico. É claro que os britânicos começaram a perceber o que é que estava em causa e começaram só a perseguir quem usava este lenço. Claro que a população veio toda em auxílio, então todos começaram a usar este lenço. Portanto, começou aí a ser o símbolo da resistência de Palestina. Mais tarde, Yasser Arafat utilizou como símbolo amplamente difundido hoje em dia, como símbolo da resistência palestina e da defesa pelo ideal, que é o ideal da Palestina. Portanto, este é o mais comum. Aparece em várias cores, mas é o mais comum que nós conhecemos e é um dos mais fortes. Mas há mais. Vimos o significado, mas qual é a importância destes símbolos de apoio à Palestina? Porque são símbolos de protesto e de resiliência. Vamos ver isso nos próximos. São símbolos muito poderosos. A melancia. A melancia que falava há pouco. Exatamente. A melancia tem uma história. São todas histórias tristes, mas histórias bonitas, porque são histórias de resistência, de resiliência. Em 1967, quando se dá a Guerra dos 6 Dias, dá-se a ocupação da Cisjordânia, da faixa de Gaza e do Sinai. Nessa altura fica proibido os palestinos exibirem a sua bandeira. A situação começou a ficar tão complicada, que até as cores da bandeira da Palestina eram proibidas, nomeadamente, por exemplo, até em obras de arte. Isso aconteceu, por exemplo, em 1980, em Ramallah, quando um artista muito conhecido palestino fez uma exposição em que não tinha a bandeira palestina, mas utilizava as cores. É claro que foi fechada a exposição e, a partir daí, as pessoas começaram-se a revoltar ainda mais. E então começou a ser utilizado a melancia, que tem as cores da bandeira da Palestina, como símbolo da bandeira, sem utilizar a bandeira. E foi por isso que, o ano passado, Ben-Gvir voltou a proibir a bandeira da Palestina na Cisjordânia e então o que é que eles fizeram? Utilizavam os táxis e punham um autocolante a dizer: isto não é a bandeira da Palestina. Era uma melancia. Portanto, é claro que eu gosto muito também do outro significado das cores, que é o sangue, que é a esperança, que é o preto do luto. São outra simbologia associada, mas a história da melancia é esta, e é um poderosíssimo símbolo de resistência quando é proibida a exibição da bandeira. E eu acho que isto mostra bem o que se vive na Palestina, que eu lembro que na Cisjordânia não se pode apanhar água da chuva, que os israelitas não deixam. E já vimos a história da melancia, e qual é a história da chave? O que é que significam as chaves? A chave é outra história engraçada. Esta chave significa as casas que eles tiveram que abandonar no dia seguinte à Constituição do Estado de Israel e à proclamação do Estado de Israel em 14 de maio de 48. Isto foi o que eles levaram atrás no dia 15 de maio, quando tiveram que sair das suas casas, e então levaram a chave atrás das casas com esperança que um dia voltassem. Hoje em dia em Gaza é impossível, não é? Que aquilo está tudo destruído. Sim. Mas pelo menos o símbolo
existe e os miúdos usam a chave como a simbologia que um dia terão direito a voltar à sua terra e às suas casas, às casas que tiveram que abandonar no dia Nakba Day, em que tiveram que abandonar as suas casas para dar lugar aos israelitas que iam viver para lá. Portanto, a melhor de tudo é sempre a solução dos dois Estados, mas convenhamos que são histórias tristes de resiliência. Esta é uma delas, de resiliência grande que os palestinos têm. Nós vimos também nas manifestações alguns manifestantes com o ramo de oliveira. Qual é a importância desta árvore aqui neste contexto? As oliveiras são bíblicas nesta zona. A questão, eu digo sempre, a questão da Palestina tem a ver com as 3 principais religiões do livro. Estão ali, têm ali os seus principais locais de culto e isso é um problema grande, mas e agora temos a situação que temos, já tivemos os cruzados lá, portanto é uma região que é alvo constantemente de domínio, ou de uns ou de outros. E a questão das oliveiras é uma questão bíblica. São conhecidos a questão das oliveiras no Antigo Testamento e no Novo Testamento e era uma das principais atividades económicas da Palestina, quer da Cisjordânia, quer da faixa de Gaza, que era a parte das oliveiras, a extração da azeitona e, portanto, algumas delas dizem que são milenares, eu duvido, mas centenárias acredito que sim. E uma coisa que os israelitas fizeram, sobretudo, eu não estou a dizer de todos, eu estou a dizer dos governos mais de extrema-direita, foi derrubar as oliveiras centenárias. E por isso é que vemos aquela senhora ali agarrada a uma oliveira, porque possivelmente ia ser arrancada pelo governo de Israel. E quanto às caricaturas que foram surgindo também? Também temos uma muito curiosa, que é a do Najd Ali, que era um caricaturista palestino, que representa um pouco a vida dele. Quando ele tinha 10 anos, foi o Nakba Day, e então ele teve que sair da sua casa também, ir para um campo de refugiados, a história é comum, e então ele fez a caricatura dele nessa altura, quando ele tinha 10 anos. E isto também simboliza todas as crianças que saíram das suas casas, todas as crianças que sofrem, por isso é que estamos ali a história da Estátua da Liberdade, com o Andala ao colo, como se não houvesse liberdade dentro da Palestina. Isso é histórico, é um tema que não há a ver, a liberdade na Palestina não é permitida nem pelo Israel e muito menos pelo Hamas. O Hamas tem regras muito estritas. Portanto, isto vale para os dois lados, mas de qualquer forma é um poderoso também símbolo da resistência contra a resistência da Palestina pela causa palestina. Nós tivemos também uma imagem que ficou marcada, o Ministro da Segurança Nacional de Israel a rezar na esplanada das mesquitas pelos reféns do Hamas. Nós já aqui falámos várias vezes da esplanada das mesquitas, mas importa relembrarmos aquele que é o simbolismo deste local. Ben Gvir foi a um sítio rezar que não é suposto. Porque os lugares santos têm um estatuto, já falámos disso cá várias vezes. E aqui temos este estatuto dos lugares santos que diz que a esplanada das mesquitas, que tem 2 mesquitas, que é o Dome of the Rock, que é aquela que tem a cúpula amarela, e depois tem a mesquita da Al-Aqsa, que é esta que está esta cúpula aqui assim. Mais pequena. A questão aqui é uma questão muito simples. Temos o Muro das Lamentações em baixo, quase. Ben Gvir diz que isto tem que ser tudo destruído para construir o 3º templo. Portanto, e por outro lado, não se pode tocar nestas 2 mesquitas porque são sagradas para o Islão. Portanto, é onde Abraão se ia preparar para fazer o sacrifício de Ismael e, por outro lado, é o local onde Mohammed subiu aos céus quando terminou a sua vida cá.
Portanto, são dois locais simbólicos e é o terceiro local mais sagrado para o Islão e, portanto, e há esse estatuto dos locais santos e Ben Gvir faz essa afronta e mais, ainda diz que tem que ser destruído para ser construído o terceiro templo. Acho que um destes dias vamos falar da história do primeiro, do segundo templo e desta tentativa de construção do terceiro templo, que já tem maquete e já tem tudo definida, aprovada pelo senhor que segue Trump. Por Donald Trump. Falando em Donald Trump, o primeiro-ministro israelita nesta visita aos Estados Unidos pediu para se encontrar com Donald Trump, já depois de ter estado com Joe Biden, também com Kamala Harris. O que é que pretende Benjamin Netanyahu do candidato republicano? Eu acho que ele está à espera que ele ganhe. Nesta altura do campeonato, o jogo baralhou-se todo, porque a Kamala está-se a revelar e está a ter cada vez mais apoiantes e, portanto, aquilo que se esperava que fossem favas contadas para Trump já não... Parece agora ficar mais difícil. Exatamente. Mas, de qualquer forma, Trump é um grande aliado de Benjamin Netanyahu, porque o seu filho, o seu genro, fez aquele plano de paz para Gaza e para a Cisjordânia e depois também foi o Trump que colocou a embaixada em Jerusalém, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. O plano que o genro de Trump fez é um plano que beneficia altamente o lado israelita, em detrimento do lado palestino, e, portanto, eu acho que Netanyahu está com esta esperança que Trump ganhe, muito embora a situação neste momento não é clara. Kamala Harris já disse que o acordo de paz tem que ser feito o mais cedo possível. Agora a questão está numa frasezinha que Netanyahu disse. E eu acho que essa frase nos pode e deve preparar para aquilo que nos espera, que é incondicionalmente os Estados Unidos serão aliados de Israel. O que é que isto quer dizer? Representa? Nós já falámos várias vezes na possibilidade de escalada. A pergunta que eu deixo é, se houver escalada, o que é que os Estados Unidos vão fazer? Vão fazer aquilo que Netanyahu disse. Vão ficar incondicionalmente do lado de Israel. É esta a dúvida que temos e são as cenas dos próximos capítulos. Maria João Tomás, boa noite e obrigada pela presença nesta grande edição e um bom fim de semana. Obrigada, igualmente. A Ministra da Saúde inaugurou hoje o novo bloco de partos da maternidade Alfredo da Costa. Ana Paula Martins garante para breve uma decisão sobre o novo Hospital de Lisboa Oriental, prometida há 16 anos. Maria do Carmo é a segunda filha de Marta. As duas irmãs nasceram na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, mas só a mais nova encontrou um bloco de partos renovado. Está há 1 ano e 2 meses, portanto, maio do ano passado tive cá a minha primeira filha e agora voltei com umas instalações diferentes que por acaso não sabia mesmo que estavam em obras e, portanto, foi uma ótima surpresa. Aí correu tudo lindamente, graças a Deus. O bloco de partos mantém os 11 quartos, agora com novos equipamentos e uma sala de relaxamento. A obra custou 2 milhões de euros e foi concluída em 6 meses, sem que a maternidade, que já conta com 92 anos, parasse de funcionar. Para a Ministra da Saúde, o investimento está mais do que justificado. Esta requalificação vai permitir não só ampliar a resposta, como vê, esta maternidade está sempre cheia, 24 sobre 24 horas, e os profissionais e as senhoras, não é, e as famílias precisam de ter boas instalações, segurança e conforto. Por isso justifica-se sempre continuar a investir nestas instalações. A maternidade Alfredo da Costa é uma das 6 unidades da capital que vão ser substituídas pelo novo Hospital de Lisboa Oriental. Um projeto prometido desde 2008 pelos sucessivos governos, sem sair do papel. Relativamente à decisão sobre o Hospital Lisboa Oriental, naturalmente que em muitíssimo breve trecho a decisão estará tomada. O novo hospital, que vai ficar na zona de Marvila, já teve mais do que uma data para a inauguração. A mais recente aponta para que a construção esteja concluída em 2027. Até lá, a maternidade Alfredo da Costa, onde este ano já nasceram mais de 2.200 bebés, continua de portas abertas.
A Ministra da Saúde reconhece que há problemas na contratação de médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Há atrasos porque o Governo alterou as regras. Em vez de um concurso nacional, a contratação está a ser feita por cada unidade local de saúde. A ideia do Governo é clara: dar mais autonomia às unidades locais de saúde, estruturas que integram os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários. Mas as mudanças traduziram-se em atrasos nas contratações dos médicos especialistas no SNS. O que acontece é que cada unidade local de saúde, tendo a sua autonomia, também tem que constituir os seus próprios júris. Há um desfazamento temporal, portanto, há uma certa incerteza associada, o que faz com que o processo também tenha um certo grau de instabilidade, digamos. No ano passado, os contratos fecharam em julho. Este ano, a contratação só agora está a dar os primeiros passos. Antigamente, havia uma lista nacional única com um concurso e com a nota final a ser o critério. Com este novo modelo, por exemplo, não há uma data para a abertura ou para o término dos concursos. Provocar com que os internos os recém-especialistas tenham que fazer diversos currículos diferentes para entregar nas diferentes ULS. Pode suceder que um recém-especialista entre na ULS A, mas passado pouco tempo sai o concurso da ULS B e acaba por transitar para essa ULS. Não é? Isso vai causar mais confusão ainda para todo o sistema, porque é impossível todos os concursos decorrerem na mesma fase, porque vão ter dimensão diferente. O Semanário Expresso revela que menos de metade das 39 ULS tinham iniciado o processo até esta sexta-feira. Mas até ao momento são 24, um número que está em constante atualização. O Ministério da Saúde acredita que nos próximos dias os restantes concursos vão ser abertos. Os médicos asseguram que alertaram a Ministra para os riscos das alterações, mas Ana Paula Martins não mudou de ideias. Em resposta à SIC, o Ministério garante que no final do processo as mudanças vão traduzir-se em ganhos para o SNS e para os utentes. E horas mais tarde, aos microfones da SIC, a Ministra não explicava como, nem em que horizonte temporal. Os conselhos de administração têm que poderem ter dentro do seu quadro de referência, poderem fazer as suas contratações, poderem gerir os seus recursos humanos sem terem que esperar meses e meses por autorizações. E, portanto, pareceu-nos que era o mais indicado. E estamos totalmente disponíveis para o melhorar agora para o próximo concurso. Com estas mudanças, a ideia é travar a fuga de médicos para o estrangeiro e para o setor privado. Este ano, há cerca de 900 vagas nos centros de saúde e quase 1.300 nos hospitais, um pouco menos do que em 2023. Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Carregue o seu negócio com a nova gama de comerciais Peugeot 100% elétrica. Peugeot, mais energia para o seu negócio. Boa noite, já está com a segunda hora da grande edição. Vamos aos destaques que estão a marcar esta sexta-feira. O Governo aprovou novas tabelas de retenção do IRS. A descida entra em vigor em setembro, com retroativos a janeiro. O Governo anunciou um aumento de 300 euros para os militares. A subida vai ser faseada até 2026. O casal Obama anunciou apoio à campanha de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. Donald Trump promete trabalhar pela paz no Médio Oriente. Recebeu hoje o primeiro-ministro israelita. Já arrancaram os Jogos Olímpicos de Paris. Nesta edição, Portugal está representado por 73 atletas. O Governo vai aprovar as novas tabelas de retenção na fonte para refletir a redução de IRS. Deve entrar em vigor em setembro. Vai também ser aprovado um mecanismo para os contribuintes receberem os retroativos a janeiro deste ano. A decisão estava nas mãos do Governo se as descidas da taxa de IRS avançavam já ou apenas em 2025. E 3 dias depois de Marcelo Rebelo de Sousa promulgar a lei, o Governo decidiu. As novas tabelas vão ser já aprovadas. Os novos valores deverão chegar aos recibos de vencimento em setembro, ou seja, a partir desse mês, todos vão ganhar mais. E com uma surpresa. O Governo vai também aprovar um mecanismo para que em setembro os contribuintes recebam retroativos
a janeiro. Obrigado, bom trabalho. A medida, desenhada pelo Partido Socialista, prevê descidas entre os 0,25 e os 1,5 pontos percentuais até ao 6º escalão, mas todos os escalões acabam por sentir a descida por causa da progressividade do imposto. O primeiro escalão passa a ser tributado a 13%, em vez dos atuais 13,25%, e os de segundo passam para 16,5% em vez de 18%. O terceiro e quarto escalão desce 1%, no quinto pagam 32% em vez de 32,75% e o sexto passa a 35,5%. Os maiores ganhos sentem-se nos vencimentos mensais, entre os 1.000 e os 2.000 euros brutos por mês. Os primeiros vão descontar cerca de 3,5 euros a menos por mês e os segundos menos 16 euros. A medida tem um impacto de 463 milhões de euros, mas também pode ajudar a facilitar o diálogo para a viabilização do Orçamento do Estado. Pelo menos é essa a esperança do Presidente da República. O Governo anunciou hoje aumentos para os militares. O suplemento de condição vai subir 300 euros e não haverá nenhum militar a ganhar menos que um GNR ou um PSP. Já lá vão os dias de um governo sem rede. O Ministro da Defesa chamou os restantes ministros ao Forte de São Julião da Barra. Hoje o assunto é defesa e há mais um PowerPoint para apresentar. Nos primeiros slides, a notícia mais importante do dia. O suplemento de condição militar, que atualmente está nos 100 euros, vai chegar ainda este ano aos 300, no início de 2025 atinge os 350 e daqui a 2 anos fixa-se nos 400 euros. Creio que esta é a maior valorização de sempre do estatuto remuneratório dos profissionais das Forças Armadas portuguesas e é, portanto, um incentivo grande, uma mensagem de atração grande. Nenhum militar ganhará menos de salário do que aquilo que ganha um guarda da GNR ou um polícia na PSP. A equiparação salarial anunciada por Nuno Melo vai aumentar o salário de um soldado do primeiro escalão de 821 para 961 euros. Um furriel de primeiro escalão passa de 1017 para cerca de 1.290 euros. O governo de Luís Montenegro tem repetido a estratégia, junta os ministros fora de portas e apresenta pacotes para as áreas específicas. Na área da defesa, as medidas são essencialmente focadas em recursos humanos. Não são anunciados investimentos para a compra de equipamento militar, nem explicado o caminho para o governo chegar ao compromisso assumido com a NATO de dedicar 2% do orçamento à defesa. Sobre o processo negocial que levou Nuno Melo a aumentar os rendimentos dos militares, apenas a garantia de que foi tudo feito como manda a lei. Eu queria dizer que as associações foram ouvidas não uma, mas 2 vezes. E foram ouvidas pelo Governo. No caso, pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, que é um membro do Governo. Foi-lhes perguntado, foram ouvidos e, como bem vê por estas medidas tão extraordinárias, se quiser ver o que eu poderia chamar de caderno de encargos, grande parte daquilo que transmitem é aqui considerado. Feitas as contas, esta reunião aprovou a despesa de pelo menos 120 milhões de euros. E há uma parte dedicada aos antigos combatentes que passam a beneficiar de uma comparticipação de 100% nos medicamentos. É um encargo orçamental ainda muito relevante, mas é sobretudo um ato de justiça para com aqueles que serviram a nossa pátria em teatros de guerra e que, por via disso, tiveram as suas vidas muitas vezes marcadas por aquelas que são as sequelas que ficam dessas intervenções. A defesa junta-se às outras áreas de governação que também já tinham mega pacotes de medidas. Antes das férias de verão, o Conselho de Ministros ainda pode voltar a reunir. Está agora nesta grande edição Ângelo Correia, especialista em questões de defesa e ex-ministro da Administração Interna. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Luís Montenegro falou neste dia como um dia histórico. Como é que o Ângelo Correia classifica este pacote de medidas anunciado? É mais um PowerPoint ou ele resolve mesmo os problemas de fundo? Não é um PowerPoint apenas. O que não quer dizer que o PowerPoint exista. Existe, mas traduz uma realidade que se vai concretizar. Eu acho que é um dia muito importante. Muito. Porque assisti, como o país assistiu, durante muitos anos, a uma degradação permanente. De quê? Mais importante e mais estranho. Dos setores mais empobrecidos, mais vulneráveis, menos importantes das Forças Armadas. Manteve-se a estrutura de topo, a hierarquia de topo, os oficiais, sargentos. Na parte de baixo,
na parte operacional das funções convencionais das Forças Armadas, ignorou-se os soldados, os marinheiros, ignorou-se os de baixo. O que é estranho num Partido Socialista, desculpe o termo político, mas é estranho. Como é que se trata mal os mais frágeis? E agora foi reposta alguma dessas O que isto aconteceu agora não foi nada de especial, foi apenas uma questão de muito bom senso. Repor aquilo que estava de uma maneira em que as pessoas não perdessem muito. Mas com dois fitos ou com dois objetivos. Primeiro, repor uma realidade financeira que motiva as pessoas a estar. Segundo, que depois de motivar as pessoas a estar, os motiva a continuar. Porque um dos grandes problemas, Patrícia, que acontecia nas Forças Armadas, nos soldados, marinheiros contratados, era eles entravam a ganhar salário mínimo nacional e permaneciam assim. Salário mínimo. Mas ao fim de às vezes um ano, meio ano, meses, saíam. Ora bem, esta postura permite duas coisas. Atrair mais. Segundo, estas medidas são suficientes para isso? Para reter os militares existentes e para conseguir recrutar mais? Eu não sei se pode-se responder claramente a tudo, mas tem duas coisas. O que o Governo fez foi um ato de bom senso, que é equivaler as Forças Armadas à Guarda Republicana e à Polícia. Ou seja, continua tudo na mesma o que estava nos escalões superiores, ao passo que no escalão baixo de soldado, cabo, marinheiros, tudo isso equivaleu-se o suplemento, o chamado suplemento da condição militar, ao chamado suplemento que nas Forças de Segurança Interna chama de exercício das funções de segurança. Ou seja, o nome é diferente, o que se fez foi dar o mesmo dinheiro para a componente fixa do suplemento. Ora bem, isso é positivo. Se me perguntar, resolve problemas? Olha, se eu olhar, por exemplo, para um soldado que entre, ele é beneficiado de duas maneiras. Na sua componente do salário, o vencimento normal, mais o suplemento. Ora, se ele no suplemento passa a ganhar mais 300, 200 mais 50, 50, isto é, no início de cada ano, dos próximos, vai ter 300. E a seguir, nas Forças Armadas, no salário, o vencimento normal, tiver um aumento também, ele pode ter um aumento de quase 50%. Ou seja, há uma atitude realista de termos Forças Armadas possíveis. O que é que você tinha em Portugal? Tinha Forças Armadas? Não. Tinha os sargentos e os oficiais das Forças Armadas, mas não tinha o equivalente de necessidade de cerca de 7 mil, 6 mil, 7 mil, se quiser, com boa vontade 6 mil chegam, para resolver os problemas dos contingentes do Exército, da Armada e da Força Aérea para funcionarem. E sem essas pessoas, o Exército não funciona. Não funciona só com cúpulas e quadros intermédios. Logo, o que nós fizemos é dizer ao mundo e a nós próprios que voltámos a ter possibilidades de ter Forças Armadas operacionais. E a ter aqui prioridades definidas. E foram bem definidas, porque não se tocou nos oficiais e nos sargentos. O que se fez foi soldados, os de baixo, os que tinham sido prejudicados. Ângelo Correia, ainda assim há queixas por parte das associações de militares que mostraram aqui descontentamento, nomeadamente com o facto das declarações do Ministro, com o facto de estarem ausentes também de um processo negocial que não existiu. Estranha que não tenham sido consultados, estranha a forma como ocorreu um anúncio em Conselho de Ministros sem ter sido discutida nenhuma destas medidas com nenhuma associação Patrícia, militar? A sua pergunta é pertinente, muito pertinente, se comparar com todo o processo que anteriormente foi discutido no Governo com os sindicatos da Polícia. Ora bem, simplesmente há que estabelecer uma nuance fundamental. A forma de abordar a negociação com sindicatos é uma. A forma de abordar a colaboração, digamos, o contacto com associações socioprofissionais é outra. O Exército, a Armada e a Força Aérea não têm sindicatos, não têm líderes sindicais. Portanto, têm associações sindicais. Que o Governo nesta matéria agiu da forma correta? Vou-lhe dizer, o Governo ouviu duas vezes as associações de sargentos, a OFA, que é a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, que são pessoas respeitadíssimas, mas não são sindicatos. Mas consta que não apresentou nem
Nem propostas, nem deu qualquer tipo de informação. Eu isso não posso dizer nem responder. Ou seja, a ideia pode ter sido surpreender aqui os militares? Patrícia, vamos lá ver, eu percebo que você possa pôr isso, mas todos nós, todas as pessoas que ou vivem nas Forças Armadas ou se interessam por estes problemas, sabiam que o normal, o correto, o bom senso para este governo era exatamente o que ele fez, que é equiparar as classes de baixo das Forças Armadas àquilo que tinha acontecido nas Forças de Segurança Interna. Portanto, aquilo que era a expectativa, a resposta foi exatamente essa. Correspondeu completamente. Completamente. Além dos outros aumentos. Houve outros aumentos. O salário dos militares está dividido, não é num salário. Tem um vencimento base, depois tem uma série de suplementos. Ora bem, aconteceu em 2 ou 3, por exemplo, e muito importante, que nunca tinham sido considerados, são, por exemplo, os operadores das câmaras hiperbáricas. Hiperbáricas, sim. O caso, por exemplo, do pessoal que faz a detecção e a incapacitação de funcionamento dos explosivos, não tinha, passou a ter. Os pilotos, por exemplo, o pessoal de mar, foi aumentado. O pessoal de mar, por exemplo, aumentou 20% de subsídio quando ele vai ser embarcado. O pessoal de voo da Força Aérea e da Armada, dos dois, também foi aumentado na equivalência, ou seja, na base de partida. Tinha a base de partida dos 60% sobre o salário do oficial capitão. Passou a ter do tenente-coronel. Houve um conjunto de pequenas melhorias que, no seu conjunto, são significativas. E nestas pequenas melhorias, e como bem tem estado a referir, foram anunciados aumentos de salários, de suplementos, mas tudo medidas focadas no que diz respeito aos recursos humanos. E no que diz respeito ao equipamento militar? Pois, se introduz uma nova questão essencial. Ou seja, as Forças Armadas não existem só para nós olharmos para elas, mas desempenharem missões foram fundamentais. E hoje em dia, sobretudo com a ruptura da ordem internacional depois da invasão da Ucrânia, assistimos a coisas muito interessantes que têm muitos reflexos sobre Portugal. Portugal parece muito longe da questão da Ucrânia. Mas não está assim tão longe? Não está, e não está por 2 razões. Açores e o continente. Açores porquê? Lembrar-se-á que em 1942, Roosevelt, presidente americano, tentou invadir os Açores, colocar lá tropas. Salazar não deixou, com a intervenção do Winston Churchill fez-se um acordo e os Açores passou a ser uma base, naquela altura, do Ocidente contra os nazis, para combater a ação dos navios, sobretudo os U-boat, dos submarinos alemães. Depois disso transformou-se num grande pilar da área de, se quiser, de estocagem, logística, no meio do Atlântico. O Yom Kippur, 1973, é ganho por Israel porque os Açores ajudaram. Hoje em dia há uma nova realidade, que se vê todos os dias, ou quase sempre, num facto que é essencial. É que a quantidade de cabos submarinos que vêm da Europa para os Estados Unidos, para a África, para a América do Sul e vice-versa, passam todos por estes sítios. Mas, se você olhar para os Açores, no meio do Atlântico, sabe o que é que parece os Açores? Aquelas rotundas, em que tudo passa ao lado. Vem de um lado, sai pelo outro. Mas tudo passa por ali. Mas tudo passa por ali. De repente, os Açores reganharam uma visão, uma importância estratégica que tinham perdido. Porque a função logística dos Açores acabou. Mas ganhou a da luta antissubmarina. Quando ganha essa luta, isso significa que Portugal tem de desenvolver capacidades de luta antissubmarina para justificar ser o guardião de todo este espaço que é nosso. E ficaram a faltar as intenções nesse sentido, o plano do governo? Tem que ser adaptado. Ou seja, toda esta guerra da Ucrânia empreendeu uma nova necessidade, um novo conceito estratégico militar. De onde decorra o novo dispositivo e o novo sistema de forças. Eu penso que a função e aquilo que o Ministério da Defesa vai fazer, e que até agora fez muito bem, é passar os próximos meses a rever 4 ou 5 questões. Conceito estratégico militar, sistema de forças, dispositivo e depois uma outra coisa, que é encontrarmos com base nesses dispositivos formais e axiológicos o fundamento para chegarmos a 1930 e dizer gastamos 2% com a defesa nacional. Só com estes aumentos. Mas falta explicar isso, falta explicar como é que vamos conseguir cumprir esses 2% Patrícia, do orçamento em defesa. Falta matriciar, organizar e fazer. Porque este aumento de salários contribui apenas com 0,2%. Portanto, há muito mais a fazer.
Ora bem, significa sermos obrigados, por exemplo, a rever a lei de programação militar. Obrigava, por exemplo, a uma coisa essencial, que é perceber que a defesa não é uma área onde se gasta só dinheiro. É uma área que pode gerar investimentos em Portugal que sejam úteis para Portugal e para o estrangeiro, em vez de darmos só a comprar ao estrangeiro. Ou seja, há aqui um repensar possível da concepção da defesa, como também investimento que o país tem de ter. É a altura de pensarmos, de debatermos e, sobretudo, de praticarmos um conjunto de atos de modo a que a nossa defesa seja sólida para nós, para os outros e, ao mesmo tempo, o país também ganhe com isso. E nesse debate, nessa linha que deve ser seguida, o que é que o Ministro da Defesa deve assegurar no que diz respeito a verbas para o próximo Orçamento do Estado? Deve assegurar um conjunto... Para o capítulo da defesa. Além destas verbas todas, que agora são 120 milhões, por exemplo, só agora, mas todos os anos vão ser repercutidos e aumentados, vai ter que fazer uma coisa. Tem de dar uma orientação clara ao Conselho Estratégico, ao Conselho Superior Militar, Conselho dos Quatro Chefes, para reprogramarem, se repensar um conjunto de elementos que são aqueles que eu lhe referi, para que a própria Assembleia da República os debata, para que exista legitimidade política para o país ter uma política de defesa a sério. Qual é a questão? Mas isso pode demorar ainda algum tempo. Eu acho que até ao fim do ano pode-se fazer. Até ao fim do ano. Agora, depois executar, demora. O que é essencial perceber nisto tudo e qual é a grande dificuldade que todos nós temos? É que as pessoas perguntarão, mas defesa para quê? Acha que ainda perguntam isso? Só quando começam a ver perigo. No contexto atual? Quando as pessoas perceberam o que aconteceu na Ucrânia e é preciso explicar-lhes o que pode acontecer, por exemplo, com todos estes cabos todos, submarinos que estão aqui... Com as consequências para Portugal, no fundo, não é? Ouça, a nossa força é a nossa geografia. Mas a nossa geografia impõe uma geopolítica adequada para garantir que a nossa geografia mantém as vantagens e fornece-as a todos. Logo, até ao fim do ano pensar, a partir do próximo ano, caminhar nestas ações conjuntas para enriquecermos o nosso património industrial, para definirmos bem o que é que vamos fazer, para percebermos exatamente quais são as ameaças e onde é que elas se exercem sobre nós, mas ao mesmo tempo e sempre ter as pessoas, ter os cidadãos alertados, confrontados com a realidade, discutir com o país. A pior coisa que pode haver numa política externa ou de defesa é o poder político fugir do país e ignorar o país e decidir sozinho. É preciso estar em contacto permanente com o povo para que o povo dê força política. E assim sendo, o Ministro da Defesa não deveria hoje, por exemplo, ter explicado qual era o caminho a fazer nesse sentido? Oh, Patrícia, mas é o que ele vem fazer consigo. Vamos ver, é o que ele vem fazer vamos consigo. Ver se daqui a pouco conseguirei ter essas explicações. Você conseguiu esse grande trunfo. Mas considera que, já disse que o debate tem de ser feito até ao final do ano, tem de ser iniciado até ao final do ano. Eu não tenho dúvidas que o Ministro da Defesa vai fazê-lo. E deve torná-lo público? Mas parte destas questões, estamos aqui hoje, felizmente, a trocar algumas opiniões, devem ser publicitadas, discutidas, assumidas pelo país. Um país que paga impostos para estas coisas deve perceber para que é que as paga e reconhecer a legitimidade disso e dar poder ao Governo, à Assembleia também, para que decidam nesse sentido. E está confiante que Portugal vai conseguir enfrentar esses desafios que depende de duas coisas, a vontade e a qualidade. Vontade, eu acho que está a haver. Vontade política? Política, está a haver. Qualidade, eu vou-lhe dizer, tudo depende da qualidade, aqui na parte de execução, da parte superior da estrutura das Forças Armadas. Depende só disso ou depende também do que temos estado aqui a falar? De verbas? As verbas arranjam-se. Agora, para não entrar numa discussão terrível, que é esta a seguir, que é o Governo está a resolver um conjunto de problemas excelentes que não foram resolvidos durante anos. Ok. Mas o problema é, não está a resolver problemas para este ano. Está a resolver problemas ad perpetuum. Logo, todos os orçamentos anuais vão ter que incluir estas verbas. Teremos meios suficientes para garantir este acréscimo de despesas ou não? Estou convencido que o Governo, se faz isto, é porque sabe, ou tem indicação, ou tem a estimativa, ou a perspectiva de que a economia vai continuar a subir. Por isso, tudo o que fizermos tem que ter sempre uma matriz de cobertura. Um trapézio, se quiser, para a rede. Uma rede com um trapézio que nos defenda, que a economia a crescer. Por isso é que, em última instância, a política de defesa depende muito da economia. Ou seja, só podemos gastar nestas coisas se a nossa economia for próspera. É por isso que eu estou a dizer que nem a nossa economia deve conter um vetor da defesa.
Não devemos só importar ao estrangeiro. Devemos fomentar. Há 40 anos tínhamos fábricas de munições, fábricas de pólvora, fábricas de armas ligeiras. Temos que repensar toda essa estratégia. As BRL eram montadas em Portugal. Investir cá. Temos que fazê-las cá. Nós temos que deixar de ser parvos, andarmos só a gastar dinheiro com o estrangeiro. Temos que nos proteger a nós próprios, aos nossos operários, aos nossos patrões, aos nossos quadros. Ainda nós não olhamos para nós, Patrícia. Obrigada por este olhar. Obrigado, Ângelo Correia. Boa noite e obrigado. Boa noite, obrigado. Fazemos agora um intervalo. Continue connosco. Até já. Kamala Harris ganha cada vez mais pontos e mais apoios na corrida à Casa Branca. Agora foram Barack Obama e Michelle Obama que vieram publicamente apoiar a candidata democrata. Donald Trump e Benjamin Netanyahu reuniram-se hoje para discutir também a situação na faixa de Gaza. Kamala! Hello. Hi! Hey there! Era o apoio de peso que faltava a Michelle e Barack Obama. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. Obama diz que o telefonema aconteceu no início da semana, gravado de vários ângulos, a servir de vídeo de campanha. Esta quinta-feira, Kamala esteve reunida com o primeiro-ministro de Israel. Disse que o país tem o direito de se defender, mas num conflito que já fez quase 40 mil mortos, desafiou Netanyahu a cessar fogo. The first phase of the deal would bring about a full ceasefire, including a withdrawal of the Israeli military from population centers in Gaza. In the second phase, the Israeli military would withdraw from Gaza entirely. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. No Twitter, o ministro da Segurança Interna respondeu, diz que não haverá trégua, senhora candidata, que parar a guerra quando o Hamas se pode reorganizar é uma armadilha. O mesmo responsável que ainda em maio publicou esta mensagem dizendo que o grupo terrorista Hamas gostava de Joe Biden. Kamala entra na corrida à Casa Branca num raro momento em que os americanos estão de acordo. Uma sondagem do New York Times indica que 87% dos americanos acham que Biden fez bem em sair contra 9% que desaprovam a decisão. O estudo conclui que há poucas coisas em que os americanos concordem mais. Kamala Harris, vice de Joe Biden, será formalmente candidata dos democratas depois da convenção que começa a 19 de agosto. Os preparativos começaram esta semana nesta arena em Chicago. No final do encontro entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, o candidato republicano defendeu que Kamala Harris é uma pessoa radical e que fez comentários que desrespeitaram Israel. Donald Trump tenta usar a relação que tem com o primeiro-ministro de Israel como trunfo na corrida à Casa Branca. Benjamin Netanyahu levou uma fotografia de uma refém do Hamas para o encontro na residência do candidato republicano na Flórida. No president has done what I've done for Israel, and we've always had a very good relationship. Kamala Harris pressionou Netanyahu sobre a situação humanitária em Gaza. Diz que Israel tem o direito de se defender, mas sublinha que é importante como o faz. She's a radical left person. San Francisco, destroyed San Francisco. She's really a destroyer. She doesn't know how to build, and I think her remarks were disrespectful. They weren't very nice. Pertaining to Israel. Do you feel like after this trip, Mr. Prime Minister, we're any closer to a ceasefire deal? I hope so, but I think time will tell. We're certainly eager to have one, and we're working on it. Are you sending teams to Rome? Sorry? Are you sending teams to Rome to continue those negotiations? We're dispatching the team probably in the beginning of the week. O encontro surge um dia depois do diretor do FBI ter levantado dúvidas sobre se teria sido um tiro ou um estilhaço a ferir a orelha de Donald Trump.
Uma análise divulgada esta sexta-feira pelo New York Times conclui que foi mesmo uma bala que atingiu o candidato republicano. O continente americano está a ser afetado por uma grande vaga de incêndios. Um dos piores atinge uma cidade turística no Canadá, situada no meio de um dos parques naturais mais visitados do país. Foi no conhecido Parque Natural de Jasper, um dos parques mais visitados do Canadá, que o fogo começou. As chamas, descontroladas, propagaram-se com muita rapidez e o fogo consumiu grande parte do local. Alastrou-se depois até à cidade. Alberta's government will provide the support needed to families and community to recover and to rebuild stronger than ever so that future generations can continue to experience this one-of-a-kind community and to feel the magic of being able to come home. A intensidade das chamas obrigou a que pelo menos 25 mil pessoas tivessem de ser retiradas. A maior parte, turistas. Algumas viajaram mais de meio-dia para chegar a um abrigo. Kind of frustrated for sure by lack of communication or the communication that we did get not being accurate. But I don't know, I'm just trying not to stress. If I break down now, what will I do? I will just sit and cry and nothing's going to change, right? Para já não é possível calcular a dimensão dos estragos, mas a cidade de Jasper está parcialmente destruída. We're seeing potentially 30 to 50% structural damage. To give you some idea, I mean, you've seen the images as I have. We don't know particularly which structures have been damaged and which ones have been destroyed, but that's going to be a significant rebuild and significant displacement for a long period of time. Nos Estados Unidos, no norte da Califórnia, o cenário não é muito diferente. Um grande incêndio consumiu mais de 125 mil hectares de floresta. A situação piorou com a intensidade do vento e, por precaução, centenas de pessoas foram retiradas das cidades mais próximas. Um homem foi detido por suspeita de ter provocado um incêndio. De acordo com as autoridades locais, várias testemunhas dizem que o viram empurrar um carro em chamas para uma ravina. Também a Bolívia está a ser afetada pelos incêndios. Nesta altura, um dos piores locais é a cidade de Roboré. Milhares de hectares de vegetação foram consumidos pelas chamas, dezenas de animais morreram e há comunidades em risco. Entretanto, o governo de Santa Cruz, também na Bolívia, declarou estado de emergência por causa da seca e dos incêndios. O tufão na China afetou mais de 500 mil de pessoas. Ao passar pelas Filipinas e Taiwan, matou pelo menos 39 pessoas, provocou inundações e deslizamentos de terra. Quando chegou ao sudeste chinês, já não estava tão poderoso, mas mesmo assim carregava ventos na ordem dos 100 km por hora. Provocou incontáveis inundações em várias cidades, principalmente na província de Guangdong. Perto de 600 mil pessoas foram afetadas, metade das quais, por precaução, obrigadas até a sair de casa. Em Taiwan, a tripulação de um cargueiro foi retirada depois do navio ficar encalhado, levado para a terra pelos ventos fortes. A pelo menos mais 4 navios aconteceu igual, outro acabou mesmo por afundar. Nas Filipinas, até um petroleiro com quase 1,5 milhão de litros de crudo se virou. Está em marcha uma operação para lidar com um eventual grande derrame. O país sofreu bastante com a passagem do tufão, muitos obrigados a começar do zero. Kailangan namin pagkain talaga. Kasi even yung wallet ko, hindi ko na alam kung saan ko na ilapag. Hindi na namin alam kung saan yung mga pagkain namin nilubog din. So wala talaga. So yun, pagkain, tubig inumin, yun, mga damit. Kasi wala kaming pampalit. Yun lang po, siguro priority talaga. O presidente filipino ordenou às autoridades para aumentar a rapidez na ajuda alimentar, principalmente às aldeias mais isoladas, onde há pessoas sem comida há vários dias.
Daqui a pouco, depois do intervalo, a entrevista a Nuno Melo, o Ministro da Defesa, está na grande edição, no dia em que o Conselho de Ministros aprovou medidas para o setor. Continuem connosco, até já. Estamos de regresso nesta grande edição. As associações militares desmentem o Ministro da Defesa, garantem que nunca foram ouvidas sobre as medidas que foram hoje anunciadas e avisam que há várias questões que ficaram por responder e que deveriam ter sido discutidas. Há 2 dias o Governo garantiu aos militares não ter qualquer plano para apresentar sobre o novo estatuto remuneratório, mas prometia surpresas. Estavam, sabe-se agora, guardadas a 7 chaves e esta sexta-feira foram desvendadas em primeira mão à comunicação social. Anunciar isto ao fim de quase 15 anos, sem que nada se altere no regime remuneratório, é evidentemente importante. Agora, é preciso perceber tudo o resto que ficou por falar e exatamente aquilo que o Sr. Ministro não quis falar connosco. Quando fala em suplementos, é preciso clarificar como é que esses suplementos vão ser percebidos. Um paraquedista, quando salta de um avião, salta do mesmo avião, no mesmo céu, para o mesmo terreno. Vão ser também diferentes por categorias ou tudo isto vai ser reequacionado? Não sabemos. O suplemento da condição militar visa deve ser igual para todos, para que não existam militares de primeira e segunda categorias. As associações desmentem o Ministro da Defesa, garantem que nunca foram ouvidas sobre as medidas agora anunciadas, 115 dias depois da tomada de posse. Não corresponde à verdade. Foram ouvidas as associações, é uma mistificação e é uma mentira passada para os cidadãos e para os militares em geral. Ser chamado a um gabinete para dizer que dentro de dias vão ter surpresas, sem documentos, sem discutir coisa alguma, não é ser ouvidos. As associações nunca foram ouvidas até hoje? Sobre as matérias socioprofissionais, nunca discutimos rigorosamente nada com o Sr. Ministro. O suplemento de condição militar sobe 300 euros, promete o Governo, mas não faltam dúvidas por esclarecer. Vai ser atualizado em 300 euros até 2026. Mas o ano passado, em dezembro de 2023, a anterior Ministra revogou o número 5 do artigo 10º do Decreto-Lei 296 de 2009, que determinava que a componente fixa do suplemento de condição militar seria atualizado na mesma percentagem que fosse a remuneração base. Ao ser revogado este artigo, significa que o valor da componente fixa do suplemento de condição militar será sempre igual ao longo da vida. Ora, isto o Sr. Ministro não se refere, a isto o Sr. Primeiro-Ministro não diz nada. Com as alterações que o Sr. Ministro anunciou, como é que vão ficar todas as outras posições remuneratórias? É importante refletir sobre isto. É que os números que o Sr. Ministro apresentou para o soldado são os equivalentes ao primeiro cabo. Então, desde o soldado ao primeiro cabo, vai ficar tudo a ganhar o mesmo? Em dia histórico, como lhe chamou o Governo, fica o amargo de boca dos militares. Agora convidado desta grande edição, Nuno Melo, o Ministro da Defesa. Sr. Ministro, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Como ouvimos, as associações militares acusam-no de estar a faltar à verdade. O Sr. Ministro, na conferência de imprensa de hoje, disse que todas as associações militares foram ouvidas e de acordo com a lei. Isto foi contestado. Em que é que ficamos? Olha, eu começava por lhe dizer o seguinte. Nós herdamos no Governo problemas muito sérios, muito graves. E em 115 dias fizemos aquilo que não foi feito em 8 anos, que em alguns casos não foi feito em 15 anos e que em alguns casos não foi feito em 20 anos. Nós recebemos as Forças Armadas com problemas muito sérios no que tem a ver com a capacidade de recrutamento e de retenção. Posso lhe dizer que em 2015 havia mais de 29 mil militares nas Forças Armadas, quando tomei posse em 2024 havia pouco mais de 23 mil militares. E nós tratamos de identificar as razões pelas quais queriam sair, e essas razões variavam, tinham a ver com a desvalorização da condição militar. A condição militar é o que é específico dos militares, porque aceitam sacrifícios que os cidadãos não aceitam, inclusivamente aceitam a possibilidade do sacrifício da vida, se, portanto, forem chamados no combate pela pátria. Baixos salários, problemas relacionados com o alojamento. É muito caro viver, desde logo nas grandes cidades, quando os salários são baixos, pior. Problemas relacionados com o aliciamento do mercado de trabalho, sobre os quadros militares, e também uma falta de consideração no caso de morte ou acidente.
Nós identificamos estes problemas. Identificamos estes problemas como? Identificamos desde logo, falando muitas vezes com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e com o chefe de cada um dos ramos, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que representam todos os militares, por isso é que são chefes, e ouvimos também as associações que representam os seus associados. Enfim, a Associação de Sargentos não representa os sargentos todos, representa os associados sargentos. Os praças a mesma coisa. Agora, o que é que para mim é relevante é saber que nós conseguimos, de facto, hoje viver um dia histórico para as Forças Armadas. E já vamos olhar para essas medidas em concreto, mas retomando esta questão, nós ouvimos também na reportagem dizer que ser chamado a um gabinete, não ser apresentado nada, não ser apresentado nenhum plano, não ser negociada nenhuma medida. Isto são negociações? O que a lei, sabe, a lei que é muito clara, nós estamos a falar da Lei 3/2001, que diz que as associações devem ser ouvidas sobre questões de estatuto profissional, remuneratório e social dos associados. Foram ouvidas, de facto, mais do que isso, foram escutadas. Eu tenho uma grande consideração. E porquê é que desmentem? Eu tenho uma grande consideração pelas associações militares, como todos os chefes dos ramos e como tenho pelos militares em geral. De resto, estes representantes... Não houve uma desconsideração por o senhor não estar presente nesses estes representantes são os próprios militares. E, portanto, foram... mais do que ouvidas, foram escutadas, porque aqueles que são os cadernos de encargos, digamos assim, que foram apresentados e que nós recebemos, tratamos esses cadernos de encargos com todo o relevo e algumas destas medidas lá estão também. Nós fizemos aquilo que era possível, tendo em conta as circunstâncias orçamentais, e por isso ouvimos e escutamos as associações de militares, ouvimos e escutamos os chefes dos ramos e os chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas e decidimos naquilo que é a dimensão política. E hoje os militares têm muito boas razões para estarem satisfeitos. Eu queria só, nesta parte, terminar com um exemplo, porque nós apresentamos estas medidas beneficiando da base para o topo, no que tem a ver com a componente fixa só do suplemento da condição militar, um soldado que vai passar de 264 euros para 564 euros, um soldado. Estamos a falar de um aumento de 113%. Só dizer-lhe isto, um furriel de 303 para 603. Estamos a falar de um aumento de 99%. E se falarmos de um tenente, um oficial, vai passar de 429 para 729 euros, com um aumento de 70%. Isto é extraordinário. Se juntar a isto um aumento de salários que acaba de uma vez por todas com a diferenciação entre militares e polícias ou guardas. Essa coisa de o polícia ou o guarda ganhar mais do que o militar acabou hoje com este governo. Quer dizer, agora a lei terá que entrar em vigor a seu tempo. Mas estas medidas estão fechadas ou ainda poderá haver uma negociação? As medidas, como eu lhe digo, nós identificamos os problemas, ouvimos as associações e decidimos politicamente. Não invalida. Que daqui até não invalida. Houve desconsideração não invalida, ao não estar presente em nenhum destes encontros? Houve imensa consideração. Sabe o que é que seria uma desconsideração? Era eu receber umas associações e não receber outras. Pela simples razão de que são várias, eu quero resolver problemas. Mas estaria disposto para um verdadeiro processo de negociação? Há uma coisa que eu lhe quero dizer. Eu respondo às críticas com trabalho e às especulações com resultados. E o que não me seria normal era saber que poderia receber duas associações e não podia receber as outras duas. Isso sim seria uma desconsideração. Não obstante, o Governo recebeu, o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Dr. Alva Castelo Branco, recebeu as associações por 2 vezes. E nós tivemos em consideração tudo aquilo que disseram. E o que é para mim relevante é perceber que tivemos um grande resultado. E é um resultado que beneficia praças, sargentos e oficiais. E lançado esse desafio, o Sr. Ministro consegue comprometer-se a uma séria e a um sério processo de negociação? Este foi um seríssimo processo de audição, tal qual a lei prevê, das associações, e por isso, em relação ao futuro, eu espero que o mandato possa ser longo e eu terei a oportunidade de reunir muitas vezes com todas. Agora há uma coisa que eu não vou fazer, sabe? Eu não reúno com associações pelos jornais, pelas rádios ou pelas televisões. Quem queira de facto ser ouvido, guarda a reserva que também é própria do meio militar, também escuta. Portanto, rejeita completamente as críticas que lhe foram feitas ao longo do dia? Não acho que tenham sido feitas. Eu percebo a lógica, é normal. Mas o que hoje me satisfaz muito é saber que resolvemos problemas com 20 anos, 15 anos, 8 anos. Isso é que é extraordinário. Olhemos então para as medidas em concreto, nomeadamente a atribuição de um aumento de 300 euros no suplemento
da condição militar. Há um valor já este ano, mais 2 reforços em 2025 e 2026. O valor deste ano vai ser pago quando? Já no próximo mês de agosto? E eu desejaria que o valor pudesse ser pago em agosto, não podendo ser, por razão que tem que ver com a própria técnica legislativa, o que farei ou o que tentarei é que se retroaja essa data, sendo que será feito tal qual seja feito em relação às forças de segurança, porque estamos a falar de áreas de soberania, num caso e noutro, muito importantes. São muito importantes os guardas, os polícias, são muito importantes os militares e todos têm que ser tratados com muita consideração pelo governo que representa o Estado. E este suplemento vai ser fixo ou depois de 2026 podemos ter aqui mais mexidas? O suplemento da condição militar é só um dos aumentos que fizemos, porque fizemos muitos outros. Mas no que tem que ver, como sabe, o suplemento da condição militar, que visa precisamente dar o retorno aos militares pelo sacrifício que aceitam, pelas restrições que vivem, este suplemento tem uma componente fixa e uma componente variável. Esta componente fixa que nós aumentamos é igual para todos, vai ser igual, é igual para praças, passageiros e para oficiais. O que não podemos, obviamente, concordar ou conceder, nem com 1000 processos de negociações, o que lhe quiser chamar, é que o general vai ganhar o mesmo que o tenente, que vai ganhar o mesmo que o major, que vai ganhar o mesmo que o sargento, que vai ganhar o mesmo que praças. Quer dizer, isso não acontecia nem na União Soviética. E, portanto, lamento imenso. Quer dizer, há, no que tem a ver com a componente variável, uma diferenciação, porque os cargos não são iguais. Nesta componente fixa, de facto, são todos tratados por igual. Mas deixe-me dar-lhe outro exemplo, porque esse é muito importante. Não há esta crítica que faziam também de diferentes categorias, militares de primeira, militares de segunda, militares de terceira? Há oficiais, sargentos e praças, isso há. Não existir, quem acreditar no desvario do fim da... Sabe, as Forças Armadas não vivem propriamente processos de luta de classes, quer dizer, não vai ser tudo praça, não somos todos capitães, não, isso não acontece. É estratificado, de facto é assim. As Forças Armadas vivem de hierarquia. É isso que é normal, digo-lhe, até nos países soviéticos, ao tempo como para insistir. Agora, mas dito isto, se falar do aumento de salários, e o aumento de salários foi muito importante através daquilo que é o princípio da equiparação, como dizia há pouco, sim. Acabou aqui essa coisa dos polícias ou guardas ganharem mais dos militares. Quem é que abrange? Abrange soldados e furrieiros. Também lideramos aqui pelo exemplo, como de resto os chefes dos ramos pretenderam. Esta equiparação fará com que, neste momento, enfim, um soldado passará, no que tem a ver com, neste princípio de equiparação, de 821 euros para 961 euros. Nós estamos a falar de mais 139 euros. E um furriel passará de 1.017 euros para 1.280 euros. Estamos a falar de mais 263 euros. A somar àquele que é o aumento do suplemento da condição militar. Quem é que é beneficiado com o aumento dos salários pela equiparação? São praças e são sargentos. Porque nós estamos atentos desde logo à base. Estamos atentos àqueles que precisam muito, porque os salários são baixos. E por isso isto é realmente um dia histórico da base ao topo, sabe? E por assim isso, sendo, Sr. Ministro? Olha, eu há pouco lia, por exemplo, um comentário do Sr. Almirante Gouveia Melo, como sabe, é o chefe de Estado-Maior da Armada, a dizer da sua satisfação com o que foi conseguido. E eu quero também dar o retorno a todos os chefes militares que foram impecáveis na forma como estiveram na defesa enfim, de toda a cadeia, em todos os ramos, permitindo ajudar na identificação dos problemas e também, enfim, no que tem a ver com as soluções, e devo dizer também no que tem a ver com as associações, os cadernos de encargos que nos foram entregues também foram muito úteis, porque identificamos os problemas e escutamos. Porquê? Porque incluímos grande parte deles nas medidas. E é assim, resolvendo os problemas de forma célere... E estão dispostos para incluir outras reivindicações? Outras que... Não, são tantos problemas das Forças Armadas, sabe, que este é só um primeiro passo, depois de 115 dias. Eu hoje ouvia falar de muita coisa, do hospital, do HFAR. Nós hoje tratamos de quê? Tratamos de... já agora uma coisa que não posso esquecer, que tem a ver com os antigos combatentes, que é muito relevante. Mas hoje tratamos de suplementos, tratamos de salários e tratamos de outra coisa muito importante, que é o auxílio que o Estado tem que prestar em caso de morte ou invalidez de militares que podem sofrer. Foi disto que tratamos. Portanto, tudo o resto não cabia neste conjunto de medidas. Deixe-me só terminar com isto, porque é muito importante. Para avançarmos, que eu defini aqui muitas como questões. prioridade no Ministério da Defesa Nacional, a começar as pessoas, os militares, os homens e as mulheres das Forças Armadas, do presente e do passado. Isto faz por estes militares o que não foi feito em, como lhe disse, 8, 15 ou 20 anos, mas também a pensar nos antigos combatentes. E os antigos combatentes que deram tudo pela pátria portuguesa e que, enfim, alguns vivem hoje ainda as consequências desse tempo da sua vida,
nós sabemos que são pessoas já com muita idade, muitos deles com problemas de saúde, e aquilo que nós avançamos com um grande impacto orçamental é para o pagamento dos medicamentos, uma comparticipação a 100% faseada, aqui com início em 1 de janeiro de 2025 e a outra metade em 1 de janeiro de 2026, mas terão estes medicamentos comparticipados a 100% e os aposentados, os que estão em situação de pensionistas, mas todos os militares, no caso de doença de foro mental, e estes terão uma comparticipação até 90% independentemente da idade. Ou seja, são avanços tão extraordinários do ponto de vista do que se consegue, depois de tanto tempo sem se fazer nada nas Forças Armadas, coisa o que devemos estar a fazer é celebrar. Não é e acredita criticar. que com as medidas hoje apresentadas, tendo em conta que nos últimos 9 anos o país perdeu 20% dos militares, estas medidas anunciadas vão ser suficientes para conseguirmos voltar aos números de 2015? Não vão ser suficientes, mas são um passo muito importante, porque atacam aquilo que nós sabemos são os grandes motivos invocados pelos militares para saírem. Atacam o problema da consideração, da dignidade, para isso temos o suplemento da condição militar, ataca o problema dos salários, ataca o problema do alojamento da residência, no sentido em que hoje o suplemento que tem que ver com a residência será aplicado a partir de 50 km e não de 100 como antes, ataca também aquilo que tem que ver com situações de particular perigosidade, ataca as áreas de maior pressão da iniciativa privada, refiro-me a pilotos, refiro-me a marinheiros, enfim, aumentamos suplementos específicos para aqueles que mantêm os aviões a voar ou os navios a navegar, e ataca também a consideração e a ajuda que o Estado tem que dar em caso de acidente ou morte. E, portanto, isto, obviamente, que em conjunto é um passo extraordinário, gigantesco em relação ao que não foi feito em anos e anos e anos e anos. E qual é a meta que tem no que diz respeito a esta questão do recrutamento? A meta que tem é o que está previsto na lei. Como bem sabe, o Portugal tem estabelecido para cumprimento das missões um número que rondará os 32 mil militares. Nós, neste momento, estamos com 23.220, quer dizer, últimos números. Temos que crescer mais um bocadinho. E o que eu quero dizer aos jovens que estão em casa e que estão a escutar-nos é que percebam que agora vale a pena. E que podem, nas Forças Armadas, em certa medida, concretizar o seu sonho, porque realmente tem um governo que os considera. Porque este governo trouxe as Forças Armadas para as prioridades das considerações políticas. Isso não aconteceu durante muito tempo. E acabou. E hoje referiu que estas medidas, que custam 120 milhões de euros, que são um investimento, mas há aqui também um gasto, há aqui uma fatura, há aqui uma despesa. A esfera da defesa são só estas medidas muito focadas nos recursos humanos? Não, muito pelo contrário. Não há um plano para o equipamento militar, para um investimento investimento nesse sentido? É evidente que sim. É evidente que sim. Nós identificamos muitos problemas, mas o primeiro dos problemas tem que ver com as pessoas. Porque se não tiver militares considerados e satisfeitos, não tem aviões a voar, não tem embarcações a navegar, não tem seguramente militares do Exército a fazer tudo aquilo que fazem. Mas estes 120 milhões não esvazia a margem orçamental para as outras questões? E se pensar, e isto é muito relevante, que todos os dias as nossas Forças Armadas estão empenhadas em ações de busca e salvamento, estão empenhadas naquilo que tem que ver com, por exemplo, o combate aos fogos e a sua prevenção, o transporte de órgãos que são vitais e salvam vidas utilizados em transplantes, em ações de emergência médica. Se tiverem em conta que estão também empenhados em missões pela paz em tantas partes do mundo, no combate ao tráfico de drogas. Sabe, por exemplo, eu suponho que de 34 ou 35 toneladas de droga apreendida em 2023, 32 foram apreendidas pela Marinha em colaboração com a Força Aérea. É por isso que eu lhe digo que isto não é despesa, é investimento, porque se não investir nas Forças Armadas não tem isto. E se não tiver isto, a consequência realmente é muito má para um povo português que beneficia deste esforço das Forças Armadas. E depois, a par disto das pessoas, só para terminar, claro que há tudo o resto. Tem que ver com os equipamentos, tem que ver com a modernização. Mas é com este investimento não, isto é só para pessoal, que vamos conseguir cumprir a meta de 2% estabelecida? Vamos por partes. A meta dos 2% não tem nada a ver com isto, mas tem também que ver com isto. Ou melhor, não tem só que ver com isto, mas tem também que ver com isto. Portugal tem que atingir 2% de investimento na defesa, 2% do PIB, sendo que este governo antecipou para 2029 essa meta que era
2030 com o PS. Sim, tipo uma parcela deste valor é utilizado no pagamento, enfim, dos salários, dos suplementos aos militares. Mas este aumento que vamos fazer, que é de perto de 400 milhões de euros todos os anos, até 2029, será utilizado em tudo o resto. Será utilizado em equipamento militar, será utilizado na recuperação de património, será utilizado em cibersegurança, será utilizado em ciberespaço. O que é que está definido já será utilizado para esse caminho e para o cumprimento utilizado dessa meta? na recuperação de património, ou seja, será utilizado em muito. Será utilizado também, naquilo que tem que ver com entidades que são fundamentais nas Forças Armadas. Eu, desde que cheguei ao Ministério, em cima da mesa, todos os dias me pousam assim, um conjunto bom de problemas que tenho que resolver. Olha, um deles. Uma herança pesada, o Arsenal do Alfeite, por exemplo. Nós temos uma marinha de guerra, felizmente, e muito considerada no mundo inteiro, mas sem arsenal não há marinha. E avançará com a privatização? Desde que cheguei, tive que validar já 3 empréstimos, a rondar 1 milhão de euros para pagar salários. E, portanto, este é um problema que temos que resolver. E a privatização temos que resolver para esse problema? Neste momento não lhe vou adiantar nenhum modelo. O que lhe posso dizer é que a atual administração que foi nomeada terá a obrigação de apresentar um plano que será discutido ao nível do Governo, sendo que o Arsenal terá que dar resposta, cumprir em prazos que estão determinados tendencialmente e preferencialmente gerando lucro. É isso que deve acontecer num mundo moderno, porque o que nós queremos é começar a salvar postos de trabalho. Nós queremos assegurar que os trabalhadores do Alfeite continuam a ter estes postos de trabalho e queremos garantir também que a Marinha Portuguesa é servida como tem que ser servida. Mas há muitos outros problemas. Nós hoje, eu falei, só para terminar nesta parte... Muito rapidamente, tenho uma última questão muito rápida. Eu dei-lhe o exemplo dos antigos combatentes, a propósito do que vamos fazer com os medicamentos. Um dos benefícios que os antigos combatentes já tinham é o de poderem utilizar os transportes públicos no seu concelho ou na sua área metropolitana. Bom, em cima da mesa tinha, entre outras coisas, 1.800 milhões de euros com dívidas destes transportes desde o último trimestre de 2012. Portanto, sabe que assim é muito bom ter contas públicas em ordem. Portanto, problemas para resolver todos os dias, mas um a um, e vamos resolver muitos, lhe garanto que vou entregar as Forças Armadas em muitíssimo melhores condições do que aquelas em que as recebi. E só por isso já darei por bem emprego este tempo, porque sei que os militares estão a ser considerados. Isso é que é importante. Sr. Ministro, vou insistir porque não me respondeu esta questão. Uma resposta muito rápida. Estes 120 milhões esvaziam de alguma forma o orçamento e a margem orçamental que terá para o outro caminho que tem que fazer? Não. Olha, eu sobre isso eu quero dizer-lhe o seguinte. Duas coisas. Em primeiro lugar, no que tem a ver com a evolução, para as pessoas perceberem dos 2% do PIB. Nós estamos a falar de quê? Neste momento, em 2024, o investimento na defesa é de 4.290 mil milhões de euros. Nós temos que passar, em 2029, para 6.256 milhões de euros. Como calcula, 120 milhões aqui diluídos é quase nada. E este investimento, o grosso, é gasto também em quase tudo. O que não pode retirar da equação são as pessoas, são os militares, porque sem militares não há Forças Armadas. E por isso é que foi a primeira das prioridades. A partir daí, tudo o resto tem que ser encarado, as soluções têm que ser dadas, os problemas têm que ser resolvidos. E não retirando esse pilar fundamental... 120 milhões que me calcula nisto, nem sequer é muito. Sim. Não retirando esse pilar fundamental que referiu deste capítulo e também deste orçamento, está confiante que vai conseguir reforçar o orçamento da defesa, a verba dedicada à defesa no próximo orçamento do Estado? Essa garantia foi dada pelo Sr. Primeiro-Ministro e por mim, em Portugal e em Washington, perante os nossos parceiros da NATO, desde logo. Sabe que a NATO e hoje... poderá traduzir esse a NATO reforço? é maior... Olha, é um reforço de pelo menos 400 milhões de euros todos os anos, até atingirmos este valor de 6.256 milhões de euros em 2029. É muito dinheiro. Sabe que a NATO, que é a mais extraordinária organização coletiva de defesa à escala global para já, vivemos tempos de paz desde o final da Segunda Guerra Mundial por causa da NATO, é hoje um clube em que quem não paga não é garantido que fique e seguramente quem não paga não entra. E quem não cumpre também tem consequências. E nós, Portugal tem que ser um parceiro credível. Portugal, nas suas missões, os militares portugueses em missões que estão espalhadas por 4 continentes, é um país altamente credibilizado. Isto tem uma grande consequência também do ponto de vista da política externa, mas para isso é preciso investir. E este é um compromisso que foi assumido pelo Primeiro-Ministro, foi assumido por mim enquanto Ministro da Defesa. E até ao final do ano vai explicar ao país como é que vai conseguir atingir essa meta?
Bem, quem vai explicar ao país vai ser seguramente no que tem a ver com o orçamento, o Ministro de Estado e das Finanças. E no que diz respeito à meta que tem que ser cumprida de 2%. Ou seja, então, esse compromisso é assumido pelo Primeiro-Ministro, é assumido por mim. Mas o senhor é Ministro da Defesa. É assumido por mim e, obviamente, que tem que ser cumprido. Então, é assumido... Nossa, Portugal é um país democrático, credível, e que deve ser exemplar no concerto dos aliados da NATO. E, portanto, se o compromisso está assumido pelo Primeiro-Ministro em direto, os portugueses ouviram, na NATO os nossos parceiros ouviram, claro que é para cumprir, qual é a dúvida? Sr. Ministro, boa noite e obrigada pela sua presença nesta obrigado. grande edição. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim, já a seguir à edição da noite, com a Nelma Serpa Pinto. Por mim é tudo, boa noite, tenham um excelente fim de semana.